Então, essa é a segunda parte, né, da live. Eu fiz desse livro aqui a primeira parte, essa é a segunda, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? É um livro escrito por Stephen Covey, né? A primeira edição dele foi em 1989, então esse livro hoje é um best-seller, né? Tem mais de 25 milhões de cópias no mundo, né? Acho que só no Brasil são mais de quase 1 milhão de cópias, né? Então é muita coisa. Ele, assim, é um livro para a vida, digo, tanto no trabalho, né, de cada um, bem como na vida particular. Então, eu li esse livro, estou lendo novamente, e eu achei importante fazer algo simples, mas que pudesse fomentar algum conhecimento para as pessoas, certo? Então, eu fiz a primeira parte, falei dos 3 primeiros hábitos. Seja proativo, comece com o objetivo em mente, é o primeiro e segundo, e primeiro o mais importante, é o terceiro. Então, a gente vai dar continuidade, né, que seria a segunda parte, né? Então, vamos lá. Antes disso, também na primeira live, como a gente falou de hábito e de importância, de urgência, eu também indiquei O Poder do Hábito, é um livro muito bom também, né? E indiquei A Tríade do Tempo, tá bom? Estou só reforçando aqui. Então, vamos lá, né? O quarto hábito, né, que o autor descreve é pense, ganha, ganha. O que seria isso, né? Pense, ganha, ganha. Quando a gente está em alguma negociação, em algum acordo, em algo que a gente queira fazer, a gente sempre pensa de ganhar, e quando você pensa em ganhar, automaticamente o que vem ao cérebro, né, é que alguém vai perder. Então, segundo a visão do autor, isso não é interessante, porque a partir do momento que você tem o pensamento de ganha-ganha, ou seja, cria soluções buscando entender o que pode ser a melhor coisa para ambas as partes, isso se torna mais inteligente, mais produtivo, né? Tem até uma historinha que eu gostaria de contar, né, em relação a isso. O pai, ele tem 2 filhos, né? E os 2 filhos estão brigando por uma laranja, né? E aí o pai, com o intuito de sanar o problema, ele pega a laranja, corta ao meio, entrega metade para uma, metade para outra. Ainda assim, ele não conseguiu sanar o problema, porque um queria fazer suco da laranja e o outro queria fazer outra coisa com a casca, né? Então, qual é o ensinamento que fica aí? O pai não se aprofundou no problema, ou seja, ele viu apenas a ponta do iceberg. Ele não aprofundou, né, na problemática, no intuito de dar uma solução que pudesse atender os 2 filhos, ou seja, as 2 partes, e a dele também, né? Então, basicamente, o quarto hábito, ele fala exatamente nisso, né? Então, isso é importante que a gente consiga vislumbrar, para que a gente consiga entender da melhor forma e consiga aplicar isso no nosso dia a dia, tá bom? Também entrou aqui Mago Elétrico, Quadrados Fortaleza. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Então, assim, o quinto, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, né? Isso está diretamente ligado à empatia, né? É muito difícil, porque assim, quando a gente está numa situação, a gente primeiro quer saber de nós, né, para depois saber do outro. Então, isso é em qualquer aspecto, né, da nossa vida, seja no trabalho, seja na vida particular. E quando você busca compreender primeiro o outro, para depois a si, isso está diretamente ligado a quê? A empatia. O que seria a empatia? É basicamente a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Estudiosos, né, da neurociência falam que empatia
é uma ponte que está entre o egoísmo e o altruísmo, né? Então, quando você busca entender, compreender o outro lado, tentar se pôr no lugar do outro, isso se torna mais fácil de você compreender as dores do outro, o que o outro gostaria que acontecesse. Então, fica fácil, né? Então, imagina aí um carro, você tem uma pessoa ali do lado, e essa pessoa bate a porta do carro nos dedos. Você, automaticamente, se imagina estando no lugar dele, sentindo a dor. Então, a gente tem que, pelo menos, buscar entender a dor do outro, né? Para que você consiga ter subsídios, ter condições e mais aspectos que você possa conduzir da melhor forma qualquer relação, negociação e por aí vai, né? Isso é muito importante. Então, quando você se preocupa com as preocupações diante do problema, isso cria mais força, né? É importante buscar soluções que você consiga ajudar e ajudar o outro. O Mendes, o Margaret, beleza, Mendes? Então, assim, isso seria o quinto hábito. Vamos para o sexto. Então, o que seria o sexto hábito? Crie sinergia. Quando a gente fala de crie sinergia, o que seria sinergia? Sinergia é ação simultânea, né? É aquilo de que você tem que sempre estar em mente de quando for fazer algo, coopere, faça com que as outras pessoas trabalhem junto, agregado, né? Então, assim, há 150 milhões de anos atrás, o homem já estava ali no leste da África, né? E há 70 milhões de anos atrás, né, a sobrevivência do homem estava intrinsecamente ligada à cooperação. Então, o ser humano ele é mais forte, ele é mais resultado efetivo quando ele está em harmonia com as outras pessoas. Então, duas pessoas pensam mais que uma. Então, se você tem um problema, compartilhe, busque soluções com outras pessoas, né? Porque, assim, a partir do momento que tem várias pessoas pensando para resolver um problema, isso se torna mais fácil, fica menos doloroso, né? Então, imagine aí, a gente sabe que o Einstein é uma das mentes mais brilhantes do mundo, né? Um QI de 160, 162, salvo engano. Você acha que aquela época, se a gente colocasse o Einstein naquela época, com todos os livros que ele quisesse, com tudo que ele quisesse à mão, ele sobrevivia um dia, horas? Não. Então, é muito mais interessante você ter 10 pessoas com QI 100 para resolver um problema, do que uma que talvez não conseguisse resolver tão quão as 10 pessoas. Então, criar sinergia é realmente buscar soluções com a interação humana, né? Com a interação de equipe. Isso é o sexto hábito que o livro nos ensina. É muito importante a interação humana. Então, desde que o mundo é mundo, a gente vem com a interação humana agregando no desenvolvimento mútuo, tá bom? Então, o sétimo e último afine o instrumento. Quando ele diz isso, ele quer dizer, né, na leitura, que você tem que tirar um tempo, que você tem que buscar a melhoria contínua, né? Às vezes é importante que você tire um tempo para você e busque ver, né, de uma forma macro, a vida, o trabalho, na busca de melhorar, de afinar realmente a sua ferramenta de trabalho, né, o seu cérebro, o seu bem-estar, né? E aí ele fala muito na questão das dimensões, de 4 dimensões, que seria o físico, o espiritual, o mental, o social e o emocional. Isso é importante que você tenha um equilíbrio nessas dimensões para que você tenha uma vida próspera,
duradoura, de conquista, né? E esteja bem. Às vezes a gente mergulha tanto no trabalho, né? E esquece do espiritual, esquece que você tem que fazer uma atividade física, esquece que você tem que fazer leitura, esquece que você tem que estar constantemente melhorando. Por isso que ele enfatiza muito a questão da melhoria contínua, né? Isso é um ciclo que você tem que fazer, tipo o PDCA, né? Tem que buscar sempre verificando o que pode ser melhorado. O que está bom sempre pode ser melhor. E o que está ruim precisa melhorar, né? Isso é o que ele sempre tá falando, né, no livro. Então, assim, eu acho muito interessante esse livro porque ele é um livro que ele está, salvo engano, na 78ª edição, né? Então é um livro que foi, a primeira edição foi em 1989 e ele continua tão atual para os nossos dias, tão importante, que a gente tem um manual, vamos dizer assim, né? Para que a gente consiga lidar, ou pelo menos entender e buscar lidar da melhor forma com os problemas do dia a dia de nossas vidas, né? E esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, é um ótimo momento para que a gente possamos refletir, que a gente possamos identificar, né, o que a gente tem de ruim ou o que a gente pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Então, a questão de estar continuamente buscando a melhoria, isso é importante. Se a gente consegue fazer isso, quer dizer que a cada dia nós estamos melhorando como pessoa, como profissional, como pai, como filho, e por aí vai, né? Assim, gostaria assim de agradecer profundamente a participação de todos. Eu acho que, né, o meu intuito é agregar, mas também aprender, né? Eu antes não fazia lives, né? Eu vim começar a fazer recente agora, acho que tem um mês, dois no máximo, né? E muito na questão de buscar melhorar, né? Então, eu pretendo constantemente estar fazendo lives sobre temas importantes, né? De que eu possa dar uma pequena contribuição para as pessoas. Pretendo fazer aqui sobre Mindset, que é um outro livro que eu tenho aqui, né? E alguns livros que eu tenho sobre foco, sobre vários assuntos que possam ajudar de alguma forma, né? Eu também estou aprendendo. Isso, o bom da vida, né, é que a gente sempre está aprendendo, né? Nunca a gente sabe demais. Então, é algo novo. Então, essa questão de lives, de reuniões, de hangouts, isso vai ser constantemente mais latente, vamos dizer assim, vai ser muito mais aparente para todo mundo. É uma nova fase da humanidade, então é importante que a gente busque estar acompanhando esse desenvolvimento, né? E é isso. Gostaria de agradecer imensamente aí a participação de todos,